Minha mãe, Maristela, sempre foi uma pessoa cheia de vida, com um gosto peculiar por brechós. Ela adorava a ideia de dar uma segunda chance a roupas e objetos antigos, como se cada peça carregasse uma história que merecia ser revivida. Eu, por outro lado, nunca me senti confortável com isso. Desde pequena, sempre que ela trazia algo de um brechó para casa, eu sentia um peso na cabeça, arrepios e uma sensação estranha, como se aquelas coisas não devessem estar ali. Mas minha mãe nunca levou minhas queixas a sério. É bobagem, filha, ela dizia com um sorriso no rosto. São só roupas velhas, nada mais. Até que um dia tudo mudou. Foi em uma tarde chuvosa, quando minha mãe chegou em casa com um casaco lindo. Era um casaco de lã bege, com detalhes em tricô e botões de madeira. Ela estava radiante, segurando o casaco como se fosse um tesouro. Olha só o que eu encontrei, ela disse, estendendo o casaco para mim. É do seu tamanho, experimenta. Eu hesitei, mas vendo o entusiasmo dela, acabei cedendo. Coloquei o casaco e, para minha surpresa, ele serviu perfeitamente. Mas, no mesmo instante, senti uma pressão forte na cabeça, como se alguém estivesse apertando meu crânio com as mãos. Arrepios percorreram meu corpo e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Está lindo em você, minha mãe disse, ignorando completamente minha expressão de desconforto. Eu não tive coragem de tirar o casaco na hora. Mas aquela sensação horrível não me abandonou. Naquela noite o terror começou. Eu me deitei na cama, ainda com o casaco pendurado no cabide do meu quarto, e tentei dormir. Mas, assim que fechei os olhos, os pesadelos começaram. Sonhei com uma mulher, de cabelos longos e escuros, vestindo o mesmo casaco que minha mãe me dera. Ela estava em um lugar escuro, como um porão, e segurava uma faca na mão. Seus olhos eram vazios, sem vida, e ela sussurrava algo que eu não conseguia entender. De repente, ela começou a correr em minha direção, com a faca erguida, e eu acordei assustada, suando frio e com o coração batendo acelerado. Mas o pior ainda estava por vir. Ao abrir os olhos, tive a nítida impressão de ver a mesma mulher do pesadelo, parada no canto do meu quarto, olhando fixamente para mim. Eu gritei e acendi a luz, mas, é claro, não havia ninguém lá. No dia seguinte, falei com minha mãe sobre o que havia acontecido. Ela parecia preocupada, mas ainda tentou minimizar a situação. Deve ter sido só um pesadelo, filha. Você anda muito estressada. Mas eu insisti, mostrando o casaco e dizendo que não queria mais aquilo em casa. Foi então que ela confessou. Eu comprei esse casaco em um brechó, sim, mas não tem nada de errado com ele. É só um casaco. Eu não acreditei nela. Havia algo naquele casaco, algo que não pertencia a este mundo. Decidi devolvê-lo, mas minha mãe se recusou a aceitar. Não vou jogar fora algo tão bonito só porque você teve um pesadelo, ela disse, com uma firmeza que eu nunca havia visto nela antes. Nos dias seguintes, minha mãe começou a mudar. Ela, que sempre foi uma pessoa alegre e cheia de energia, parecia cansada, com olheiras profundas e uma palidez que não era normal. Uma noite, ela me chamou no quarto e confessou que não estava dormindo bem. Eu ouço barulhos pela casa, como passos e sussurros. E quando eu finalmente consigo cochilar, tenho pesadelos terríveis. Eu senti um frio na espinha. Era exatamente o que eu havia sentido quando usei o casaco. Tentei convencê-la a se livrar daquela peça, mas ela se recusou. São só coincidências, filha. Não vou deixar de comprar coisas no brechó por causa disso. Foi então que as coisas pioraram. Uma noite acordei com um barulho vindo do quarto da minha mãe. Era um som de choro, baixo e angustiante. Levantei-me e fui até lá, mas o que vi me deixou paralisada. Minha mãe estava sentada na cama, com o casaco vestido, e chorava silenciosamente. Seus olhos estavam fechados e ela balbuciava palavras que eu não conseguia entender. Tentei acordá-la, mas ela não reagiu.
Foi como se estivesse em transe. No dia seguinte, ela não se lembrava de nada. Decidi que precisava fazer algo. Não ia mais esperar para descobrir o que estava acontecendo. Peguei o casaco e o examinei, cuidadosamente. Foi então que encontrei algo escondido no forro, um pedaço de papel amarelado, com uma mensagem escrita à mão. Era difícil de ler, mas consegui decifrar algumas palavras. Perdoe-me. Não tive escolha, ela está comigo agora. Fiquei arrepiada. Quem havia escrito aquilo? E o que significava? Mostrei o papel para minha mãe e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Ela pegou o casaco e olhou para ele por um longo momento, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Então, sem dizer uma palavra, ela se levantou e foi até o quintal. Eu a segui, confusa, e vi ela pegar um isqueiro e uma lata de querosene que usávamos para acender a churrasqueira. "O que você vai fazer?" perguntei, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela jogou querosene no casaco e ateou fogo. As chamas subiram rapidamente, consumindo o tecido e liberando uma fumaça densa e escura. Foi então que ouvimos um grito agudo, de dor ou raiva, que parecia vir de dentro das chamas. Minha mãe recuou, assustada, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O fogo queimou até não restar nada do casaco, apenas cinzas e um cheiro forte de queimado. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormimos em paz. Não houve pesadelos, nem sussurros, nem sombras no quarto. Minha mãe nunca mais comprou nada em brechós e o casaco nunca mais foi mencionado. Mas às vezes, quando estou sozinha no quintal, sinto um frio estranho e ouço um sussurro distante, como se alguém estivesse chamando por mim. E quando olho para o local onde o casaco foi queimado, juro que vejo uma sombra se movendo, como se algo ainda estivesse preso ali. Não sei qual é a verdadeira história por trás daquele casaco e, sinceramente, prefiro não saber. Mas uma coisa é certa: algumas coisas são melhor deixadas no passado e algumas roupas... Bem, algumas roupas carregam mais do que memórias. Tatiane era uma mulher trabalhadora e dedicada, que todos os dias acordava cedo para cuidar da casa de sua patroa, Dona Marta. Era um trabalho cansativo, mas ela gostava do que fazia e sempre encontrava pequenas alegrias no dia a dia. Certa manhã, enquanto chegava para mais um dia de trabalho, algo chamou sua atenção na porta da casa. Um chinelo. Não era qualquer chinelo, era um chinelo de dedo, quase novo, de cor preta e com uma sola que parecia nunca ter sido usada. Tatiane olhou ao redor, mas não viu ninguém por perto. Curiosa, ela pegou o chinelo e entrou na casa. Assim que chegou, mostrou o chinelo para Dona Marta. "Encontrei isso na porta. É seu ou do seu marido?" Dona Marta olhou para o chinelo e franziu a testa. "Não, Tatiane, nunca vi esse chinelo antes. Não é meu e tenho certeza de que não é do meu marido também." Tatiane ficou pensativa. O chinelo parecia estar em perfeito estado e ela não conseguia entender como alguém poderia tê-lo deixado ali. Decidiu então levá-lo para casa. "Se ninguém vier buscar, pelo menos alguém pode usar", pensou. Chegando em casa, Tatiane mostrou o chinelo ao seu tio, João, que calçava o mesmo número. "Olha, tio, encontrei esse chinelo hoje. Quer ficar com ele?" João aceitou de bom grado. O chinelo era confortável e estava em ótimo estado. Naquela noite, ele decidiu usá-lo em casa enquanto assistia televisão. Mas, ao deitar para dormir, algo estranho aconteceu. João teve um pesadelo vívido e perturbador. Ele sonhou que estava em um lugar escuro, como um porão, e lá havia um homem alto e forte, com um rosto severo e olhos que brilhavam no escuro. O homem se aproximou dele e, com uma voz grave e ameaçadora, disse: "Devolva o chinelo, ele é meu."
João tentou responder, mas as palavras não saíam. O homem se aproximou ainda mais e João acordou de repente, suando frio e com o coração batendo acelerado. Ele olhou ao redor do quarto, mas não havia ninguém lá. O chinelo estava no chão, como se tivesse sido arremessado. No dia seguinte, João contou o pesadelo a Tatiane. Foi o sonho mais real que já tive. Ele disse ainda abalado: aquele homem parecia estar vivo, Tatiane. Ele queria o chinelo de volta. Tatiane ficou assustada. Ela nunca tinha visto o tio tão perturbado. Decidiu então que o melhor a fazer era devolver o chinelo ao local onde o havia encontrado. Pegou o chinelo e, no caminho para o trabalho, deixou-o exatamente no mesmo lugar, na porta da casa de Dona Marta. O dia de trabalho passou normalmente e Tatiane quase se esqueceu do incidente com o chinelo. Mas, ao sair da casa de Dona Marta, no final do dia, algo a fez parar. O chinelo não estava mais lá. Ela olhou ao redor, procurando por ele, mas não havia sinal do chinelo em lugar nenhum. Talvez alguém tenha pegado, pensou, tentando se convencer de que não havia nada de errado. Mas no fundo, ela sabia que algo estranho estava acontecendo. Naquela noite, Tatiane teve dificuldade para dormir. Ela não conseguia parar de pensar no chinelo e no pesadelo do tio. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho perturbador. Ela estava na casa de Dona Marta, mas tudo parecia diferente, mais escuro e sombrio. De repente, viu o mesmo homem alto e forte que João havia descrito. Ele estava parado no corredor, olhando fixamente para ela. Você não deveria ter levado o que não é seu, ele disse, com uma voz que ecoava como um trovão. Tatiane tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. O homem se aproximou e ela acordou assustada, suando frio e com o coração batendo acelerado. No dia seguinte, Tatiane decidiu contar tudo a Dona Marta. Ela explicou sobre o chinelo, o pesadelo do tio e o sonho que teve. Dona Marta ficou pensativa por um momento e então disse: Tatiane, acho que você mexeu com algo que não deveria. Esse chinelo pode ter pertencido a alguém que não quer ser esquecido. Tatiane sentiu um frio na espinha. O que devo fazer? Ela perguntou desesperada. Dona Marta sugeriu que ela fizesse uma oração e pedisse perdão por ter levado o chinelo. Às vezes, os espíritos só querem ser reconhecidos, ela disse. Tatiane seguiu o conselho de Dona Marta. Naquela noite, ela fez uma pequena oração, pedindo perdão por ter levado o chinelo e pedindo paz para quem quer que fosse o dono. Ela também acendeu uma vela branca como um sinal de respeito. Para sua surpresa, naquela noite, ela dormiu profundamente, sem pesadelos ou perturbações. Dias se passaram e Tatiane começou a se sentir mais tranquila. O incidente com o chinelo parecia ter ficado para trás. Mas, uma noite, enquanto ela caminhava para casa após o trabalho, algo estranho aconteceu. Ela viu uma figura ao longe, parada sob uma luz de rua. Era um homem alto e forte, com um rosto severo. Ele não disse nada, apenas olhou para ela por um momento antes de desaparecer. Na escuridão, Tatiane ficou paralisada, mas, quando olhou novamente, não havia ninguém lá. Ela nunca mais viu o chinelo ou o homem do sonho. Mas às vezes, nas noites mais escuras, ela sente um frio estranho e ouve passos atrás de si. E quando olha para trás, não há ninguém. Tatiane aprendeu uma lição valiosa. Algumas coisas não devem ser levadas, não importa quão inofensivas pareçam, porque às vezes elas carregam mais do que memórias. Elas carregam segredos que não pertencem a este mundo. Mirella era uma jovem de 22 anos, cheia de vida e com um amor incondicional pela família. Quando sua tia, Dona Carmen, faleceu após uma longa doença, foi um golpe duro para todos.
Dona Carmen era uma figura central na família, sempre presente nos momentos importantes e conhecida por seu jeito carinhoso e acolhedor. Após o funeral, a mãe de Mirella herdou alguns móveis e roupas da tia, já que ela não tinha filhos e sempre foi muito próxima da irmã. Mirella ajudou a mãe a organizar as coisas, e foi então que ela viu a camiseta. Era uma camiseta simples, de algodão branco, com um pequeno bordado de flores no canto inferior. Mirella achou bonita e decidiu pegar para si. Tia Carmen gostava tanto dessa camiseta, sua mãe comentou com um sorriso triste. Ela sempre usava nos dias mais quentes. Mirella sentiu um carinho especial pela peça, como se estivesse carregando um pedaço da tia com ela. No dia seguinte, ela decidiu usar a camiseta para ir à casa do irmão, que morava na cidade vizinha. A viagem foi tranquila e Mirella chegou à casa do irmão no final da tarde. Eles passaram a noite conversando, relembrando histórias da infância e, é claro, falando sobre a tia Carmen. Quando chegou a hora de dormir, Mirella se deitou no quarto de hóspedes, ainda com a camiseta. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Logo que apagou a luz, Mirella sentiu uma presença no quarto. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando-a. Ela tentou ignorar, atribuindo a sensação ao cansaço da viagem, mas o sentimento só piorou. De repente, sentiu um frio intenso, como se o ar-condicionado tivesse sido ligado no máximo. Mas o quarto estava silencioso. Ela puxou o cobertor, mas o frio não passava. Foi então que ouviu um sussurro. Mirella. Era uma voz baixa, quase imperceptível, mas Mirella a ouviu claramente. Ela congelou, o coração batendo forte. "Quem está aí?" perguntou, tentando disfarçar o medo. Ninguém respondeu. Ela acendeu a luz e olhou ao redor, mas o quarto estava vazio. Decidiu que era apenas sua imaginação e apagou a luz novamente. Mas assim que fechou os olhos, a sensação voltou. Desta vez, mais forte. Mirella. A voz era mais clara agora. E Mirella jurou que reconheceu o tom. Era a voz da tia Carmen. Ela se levantou rapidamente, acendeu a luz e olhou ao redor, mas não havia ninguém. O quarto estava vazio, mas a sensação de que alguém estava ali era esmagadora. Mirella passou o resto da noite acordada, sentada na cama, com a luz acesa e o coração acelerado. No dia seguinte, ela contou ao irmão o que havia acontecido. Ele ficou preocupado, mas tentou acalmá-la. "Deve ter sido só um pesadelo, Mirella. Você está abalada com a morte da tia." Mas Mirella não estava convencida. Ela sabia que havia algo de errado com aquela camiseta. Decidiram então queimá-la para que ela não causasse mais problemas. Pegaram a camiseta e foram até o quintal. O irmão de Mirella colocou a peça em uma lata de lixo velha e jogou álcool por cima. Quando acendeu o fogo, as chamas subiram rapidamente, mas algo estranho aconteceu. A camiseta não queimava como deveria. Em vez de virar cinzas, ela endureceu, como se estivesse se transformando em plástico. As chamas continuavam a arder, mas a camiseta permanecia intacta, apenas ficando cada vez mais rígida e escura. Mirella e o irmão ficaram paralisados, observando a cena em choque. "O que está acontecendo?" Mirella perguntou com a voz trêmula. O irmão não soube responder. Eles apagaram o fogo e, quando a fumaça se dissipou, viram que a camiseta estava completamente endurecida, como se tivesse sido petrificada. A textura era estranha, quase como pedra, mas ao mesmo tempo parecia ter uma leve flexibilidade, como plástico. Decidiram enterrar a camiseta no quintal, longe da casa, na esperança de que isso pusesse um fim ao que estava acontecendo. Mirella voltou para casa no dia seguinte, ainda abalada com os eventos. Ela contou tudo à mãe, que ficou assustada, mas tentou acalmá-la. "Talvez tenha sido só uma coincidência, filha. Vamos deixar isso para trás." Mas Mirella não conseguiu esquecer. Nas noites seguintes, ela continuou a ter pesadelos com a tia Carmen.
Em um deles, a tia aparecia em seu quarto, vestindo a camiseta branca e dizia: "Por que você não quis ficar com ela, Mirella? Eu só queria estar perto de você." Mirella acordava suando frio, com o coração batendo acelerado. Uma semana depois, Mirella recebeu uma ligação do irmão. Ele estava em pânico. "Mirella, você não vai acreditar. A camiseta, ela está de volta. Eu a enterrei, mas hoje de manhã ela estava no quintal, como se nunca tivesse sido queimada ou enterrada." Mirella sentiu um frio na espinha. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Decidiram então levar a camiseta para um padre, na esperança de que ele pudesse ajudar. O padre examinou a peça e fez uma oração, mas disse que não podia garantir que isso resolveria o problema. Às vezes, os espíritos ficam presos a objetos que eram importantes para eles em vida, ele explicou. A única maneira de libertá-los é devolver o objeto ao lugar onde ele pertence. Mirella e o irmão, então, decidiram levar a camiseta de volta à casa da tia Carmen, que agora estava vazia. Eles a colocaram no armário do quarto, onde a tia dormia, e fizeram uma pequena cerimônia, pedindo paz para a tia e que ela encontrasse descanso. Naquela noite, Mirella finalmente conseguiu dormir em paz, mas às vezes, nas noites mais silenciosas, ela ainda sente um frio estranho e ouve um sussurro distante. E quando olha para o armário onde guarda suas roupas, jura que vê uma sombra se movendo, como se algo ainda estivesse preso ali. Mirella aprendeu uma lição valiosa. Algumas coisas não devem ser levadas. Não importa quão inofensivas pareçam, porque às vezes elas carregam mais do que memórias. Elas carregam segredos que não pertencem a este mundo.